queria chamar então, para ocupar aqui, os lugares aqui, o Sóstenes, o Azaf, o Celso, o João, o Larry e o Felipe, que vão... Desculpa ele não chamar assim pastor, mas a gente está tão em casa, não é? Graças a Deus. É Azaf, bendito seja o nome do Senhor. Então, graças a Deus. O tema, e se você tiver alguma pergunta que for uma pergunta fácil, não for difícil, aí você pode fazer. Mas a ideia aqui, o propósito, é a gente falar exatamente sobre sobre o casamento e também, a partir do casamento, falar desse relacionamento, desse relacionamento Cristo e a igreja. Então, acho que vou pegar primeiro o que tem mais anos de casado, que é o pastor Celso. O que é mais difícil, pastor Celso, no relacionamento homem e mulher? O mais difícil de um relacionamento homem e mulher, principalmente da nossa parte, é reconhecer que a mulher, biblicamente, é a parte mais fraca, é o vaso mais fraco. E nós temos que saber, entender as dificuldades dela, principalmente no início do casamento. São duas pessoas totalmente diferentes, cultura diferente, formação diferentes, temperamentos diferentes. Então nós temos que saber guardar no nosso coração aquilo que o apóstolo Paulo ensina quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, que ele fala sobre o amor. O amor nunca morre. E quando nós conseguimos conquistar uma mulher, é porque verdadeiramente nós a amamos, dentro do plano de Deus, para que haja igualdade nos relacionamentos. E quando nós estivermos estressados, o irmão disse, meu pai falava sempre isso, mas falava que a gente tinha que ter cuidado de encher a boca d'água e engolir, porque ele conheceu uma história que o cara encheu a boca de água e ficou na frente da esposa com a boca cheia d'água assim, e ela riu dele, ele jogou água na cara dela. Aí começou toda a briga de novo. Então temos que ter cuidado. Mas meu pai dizia uma coisa interessante, meu filho, um relacionamento, para ser duradouro, tem que ser como uma dança de valsa. Interessante. Acho que o pessoal nem sabe o que é valsa hoje. Valsa é um ritmo de música, não é? Muito tradicional, que veio para o Brasil. Então são 2 passinhos para frente, 2 para trás. Algumas vezes uma paradinha para o lado. Quando erra, existe possibilidade de consertar o passo sem precisar parar. Então isso é muito importante, eu guardei na minha cabeça. E fui aprendendo com esses ensinamentos simples, mas a Bíblia tem nos trazido cada dia mais revelações para que nós possamos fortalecer o nosso relacionamento. Outra coisa que não pode faltar de jeito nenhum no relacionamento marido-mulher, gratidão. Muitas vezes nós somos ingratos por tudo quanto a mulher faz, pela tolerância que muitas vezes ela tem para conosco. E tem que saber que quando nós temos filhos, é a nossa companheira para cuidar dos filhos, porque ela não teve o filho sozinho. Aleluia. Larry, e você, o que é mais difícil, 51 anos de casados, o que é mais difícil no casamento? Misericórdia. I think the most important. Eu acho que a mais importante. I won't say hardest. Eu não diria a mais Because I don't think it's difícil, hard. porque eu não acho que é mais The difícil. most important A mais is importante to so value your spouse. é valorizar o seu cônjuge de tal Your forma words always lift her up.
sempre colocando ela para cima. As suas palavras After colocam ela 51 para years of cima. marriage, 51 anos de I casado, look at her, eu olho para ela, my words value her. as minhas palavras a Her valorizam. words value me. As palavras dela me So we valorizam. don't speak down to each Então other. nós não falamos colocando o We outro para always speak baixo. up to Nós each other. colocamos o outro para cima. Why would the most special person in my life? A minha esposa é a pessoa mais especial da minha vida. Why would my precious jewel? Porque é como os joias preciosas. Why would I ever want to destroy that? Por que eu gostaria de destruir But by my elas? words, Mas com as minhas I can palavras, destroy her. eu posso destruí-la. Or by my words, Mas com as minhas I palavras, can elevate her. eu posso elevá-la. The most important. A mais I importante. don't think it's the most difficult. Eu não acho que seria mais difícil. Because it's a decision that you Porque é make uma decisão que você to faz. always value the other Sempre person valorizar a outra with your pessoa words. com as suas Lift palavras. them up with your words. Levante-a com as suas palavras. Amém. Quero realçar, né, o que os irmãos disseram de ser importante, mas na minha experiência de 32, vou fazer 33 anos de casado, eu estava compartilhando com o pastor Sóstenes aqui que uma das coisas que eu me arrependo foi quando eu fui de grande desilusão para o meu pai, deixei a carreira no colégio militar onde eu estava, me envolvi com 13, 14 anos com drogas. Meu pai entrou num profundo silêncio para comigo. Eu tinha aquela marca do silêncio, né, na minha vida, e isso foi me acompanhando. Então, a minha tendência no casamento era quando qualquer problema acontecia, eu me calava. Então, quebrar com esse silêncio e buscar a cura, e principalmente, para mim, a coisa mais difícil, irmãos, foi aprender a perdoar. No dia que eu aprendi a perdoar minha esposa, nós fizemos uma aliança formalizada, verbal. Nós nunca vamos dormir mais sem nos perdoar diante de Jesus. E nós começamos a ser, uma das respirações espirituais do nosso casamento foi, antes de dormir, quando chega a hora, eu até compus um cântico, quando chega a hora, eu lembro que é a nossa hora de pedir perdão. E aprender a pedir perdão foi a coisa mais difícil, mas eu quero dizer, foi a mais abençoada que eu aprendi no meu casamento. Eu pedi perdão sem esperar muito o perdão dela, mas daí a gente começou a ter esse relacionamento de se perdoar. E, glória a Deus, essa é uma chave, uma bênção que nasceu de uma dificuldade. Tem a questão do... Acho que uma coisa importante também é entender que a esposa, a mulher, é diferente do homem. E eu percebo essa diferença lá em casa. Eu não sei se a esposa de vocês é parecida com a minha, mas quando eu percebo a diferença é quando a gente está numa festa de aniversário ou numa confraternização. Aconteceu isso essa semana. E então a minha esposa, a Ana, chegou para mim e disse: meu bem, vamos embora? Eu disse: vamos embora. E aí eu despedi de todo mundo, estava até lá na casa do Samir. E eu despedi de todo mundo, disse: meus irmãos, eu estou indo embora, Deus abençoe, que bom estar aqui, foi joia e tal. E saí. E quando eu olhei para trás, a minha esposa, que tinha se levantado para ir embora, alguém a chamou, ela se assentou na mesa de novo, para continuar a conversa. Ela havia me chamado para ir embora, eu tinha despedido de todo mundo, mas alguma coisa chamou a atenção dela, ela esqueceu que ela tinha me chamado para ir embora, a gente tinha um compromisso, uma visita depois, ela simplesmente se assentou na mesa e começou a bater papo de novo. Esse é um detalhe, conhecer e entender que a mulher é diferente do homem. Quando a mulher chama para ir embora, não quer dizer que ela está chamando para ir embora imediatamente. Aquela primeira palavra, vamos embora, dali para ir embora é mais uns 20, 30, 40 minutos. Então isso é importantíssimo, entender que o homem e a mulher, graças a Deus, são diferentes, né? Mas você precisa estar pronto para ir embora, porque se na hora que ela for embora mesmo, você não estiver pronto, ela vai falar assim: eu estou te esperando há muito tempo. E a questão não é também só na hora de ir embora, é na hora de sair também. Vamos sair, está pronto? Nós ficamos prontos rapidamente, né? E temos que esperá-las ficar prontas.
Então, a mulher é diferente do homem. Então, o homem tem a capacidade de entrar, de decidir, eu vou comprar uma camisa. Ele pode cronometrar o tempo que ele vai estar dentro da loja, escolheu a camisa, pagou a camisa e foi embora com a camisa. 10 minutos. A mulher decide, eu vou comprar um vestido. Ela entra na loja, passa 3 horas e meia e não leva o vestido. Ela leva um sapato, uma bolsa, uma camisa, uma calça. Para combinar, meu irmão. Mas o vestido, ela deixa para ir numa outra ocasião. Então, isso aí às vezes é um desafio para nós entendermos que a mulher, a cabeça dela funciona de um modo diferente, de uma maneira diferente da cabeça do homem, não é? E quando a gente entende isso, o relacionamento fica mais fácil, não fica? O homem é visual, a mulher é sinestésica. Ela tem que tocar, jogar no corpo e olhar. Olhar a silhueta, como é que ficou. O homem chega na vitrine, olha a camisa. Essa acabou. Pega umas 2 ou 3, às vezes nem experimenta. Ele olha o volume daqui, né? Esse calo, assim. Vê se dá para abotoar, que às vezes dá no ombro, mas aqui não abotoa. Então abotoou aqui, agora pode ficar larga. Então o homem faz e vai embora. É o que você falou. E conforme for, compra 3 iguais, né? 3 Essa serviu, iguais. eu vou comprar uma de cada cor. Pronto, ele gostou da cor, do modelo, pronto, ele leva. Bate pronto. A questão é que nós, homens, somos objetivos em tudo praticamente. E as mulheres são detalhistas. E elas conseguem perceber detalhes que para nós, talvez anos a gente não vai perceber. Uma vez a gente ia Peraí, o pintar... pessoal aí atrás está ouvindo? Tá? Beleza. Uma vez nós decidimos que iríamos pintar uma parede da nossa casa. Uma parede só. E a Helena falou assim, eu quero pintar de azul. Tudo bem, azul é muito simples, você vai na loja de tinta, compra uma tinta azul. Mas ela falou assim, João, mas é um azul, e aí deu um outro nome lá. Eu falei, dá para você achar essa cor para mim? Eu fui, peguei o catálogo, fui na loja de tinta, comprei, eu mesmo pintei. Na cartela, eu mostrei, essa, meu bem, essa. Aí você põe na parede, essa intensidade não é bem a que eu queria. Eu acho que é essa daqui. Bom, para encurtar a história, foram mais de 5 tons de azul e a parede no final ficou marrom. Mas eu acredito. Alô? Mas o importante aqui, dentro do que o Larry falou, eu persisti, perseverei até ela ficar satisfeita. Ela gostou da parede marrom. Gostou da parede marrom e continua marrom a parede. Eu acredito que tem algumas outras diferenças que nós podemos pontuar aqui. Uma delas é que, por exemplo, nós somos 10 litros no que diz respeito ao sexo, por exemplo. Nós somos 10 litros de sexo e a mulher é 1 litro de sexo. Nós somos 2 litros de emoção, ela é 200 litros de emoção. Então, tem diferenças emocionais que para o homem são difíceis de compreender que a mulher seja assim, principalmente quando a mídia acha que a mulher tem que ser homem e o homem tem que ser mulher. Então, reações totalmente diferentes que vão entrando dentro da vida, dentro do casamento, que precisam ser compreendidas. Nós precisamos entender o quanto a mulher depende de uma vida emocional equilibrada, muito mais do que a sua sexualidade. A parte emocional de uma mulher é extremamente importante. Como o meu querido João falou, nós somos práticos, ela não. Toda essa praticidade faz parte da emoção da mulher, que precisa ser compreendida, precisa ser regada, precisa ser ajudada. Algumas mulheres têm que ser ajudadas na sua vida emocional, porque os conflitos, eles começam, e eu vou dizer para os irmãos, quase todos os conflitos de um casamento iniciam na vida emocional. Então isso é uma coisa importante para nós discutirmos aqui como homens.
Eu queria compartilhar. Neste momento que nós estamos vivendo, desculpa, quer falar? Da vida pós-moderna, a mulher assumiu muitos compromissos. E a mulher tem uma dificuldade muito grande de dizer não. E quando o homem é acomodado, ele não está nem aí. Ele deixa a esposa ficar sobrecarregada com seus compromissos. E muitas vezes ele não compartilha com ela da situação. Ele não ajuda ela em casa. Lá em casa nós aprendemos assim, um ajudar o outro. Eu tenho uma dificuldade. Quando eu sento para escrever um sermão, eu faço aquele sermão, stop, terminei, está pronto. Li o que eu tenho que falar. A Ilma, quando começa a escrever, Ilma é minha esposa, viu? A doutora Ilma. Ela não gosta de chamar de doutora não, mas a gente chama. Ela senta, ela é altamente detalhista desde quando a conheci. E nós estudávamos juntos. Enquanto eu tirava 6,5, ela só tirava 10, mas não tinha problema eu passar. Né? Então, e quando ela está escrevendo lá o material do livro dela, que ela está fazendo outro, eu sento lá e falo, vou fazer uma música, sento, escrevo uma música, e faço uma música de amor para ela. E depois que ela escreveu, eu vou lá e canto a música de amor, eu alivio um monte de coisa. Mas há uma coisa, temos que saber o seguinte, a medicina agora, já publicou, me parece, semana passada, um novo índice de morte de mulheres com doenças masculinas, cardíaca. O homem tem muito mais recuperação de sobreviver a um problema cardiovascular do que a mulher. Então, queridos, vamos diminuir a carga das nossas esposas, porque a Bíblia já diz que ela é a parte mais fraca, é mais frágil, querendo ou não. Por mais que a pós-modernidade fale, não, você tem que igualar-se com o homem, às vezes até superar. Mas vamos dizer não a essa corrente maligna, e já está invadindo também as nossas igrejas. Deus abençoe vocês. Amém. Eu queria pedir primeiro, irmão, que pudesse colocar um pouquinho de retorno em cada um dos microfones, vai nos ajudar bastante aqui. Isso. Nós estamos sem retorno aqui. Sem retorno. Um pouco de retorno para cada microfone vai ajudar muito. Eu tenho 23 anos de casado, nós temos 4 filhos, e há 11 anos atrás, nós começamos uma caminhada em que o Azaf veio pastorear a mim e a Dani. E nós nunca tínhamos compartilhado nada, absolutamente nada do nosso casamento com ninguém. E pastoreando, eu fui vendo que essa é a realidade da maioria das pessoas. Se você perguntar à esposa, irmã, como estão em casa? Ela vai olhar para o marido, ela fala assim, pastor, E se você der liberdade, ela vai passar 2 horas contando como estão as coisas. O homem não, você 2 noites. A tua esposa é 2 noites. Por aí. O homem vai dizer assim, tá tudo bem, tá bem, não tá bem, irmã? Tá bem, amor? Tá bem, estamos bem. Alguns outros experimentam uma outra situação difícil. Não conta para ninguém, você não vai contar isso para ninguém. Roupa suja se lava em casa. É muito homem que oprime a mulher, você não pode contar isso para ninguém. Nós homens temos muita dificuldade de nos abrirmos, de contar as coisas. Se a mulher é detalhista, nós somos cegos. E desses 11 anos de pastoreio, o que nós podemos testemunhar de uma bênção imensurável no nosso casamento foi poder conversar sobre todos os assuntos. E então, essas diferenças, que algumas nós estamos brincando aqui, elas nem vão gostar de ouvir que a gente está brincando de algumas coisas aqui. Mas é uma brincadeira real, né? É verdade, não é? Algumas brincadeiras, algumas coisas que estão aí no seu coração. Se nós confessarmos, se nós conversarmos sobre elas, vem luz. E aí, nesse tempo, pastoreando, o Senhor me ensinou uma coisa. Ele disse, todos os problemas são universais. Por que que você procura soluções locais?
Todos os problemas são universais. Eles estão ali, estão ali, estão ali, estão ali, aqui, em qualquer lugar. Então busque soluções universais. Busque as soluções de Deus. Isso só acontece quando nós compartilhamos, conversamos. Aí nós vamos descobrindo como mulher é, como homem é, como devemos ser, como podemos caminhar. E essas diferenças vão nos conduzindo para o centro, não apenas o equilíbrio, intelectualmente falando, mas o governo de Cristo. Então eu queria deixar essa palavra aqui, em meio a tudo isso. É muito importante que eu e você, que somos homens e que não nos abrimos, que não conversamos, que não contamos as coisas, que não ouvimos, não perguntamos, nem no trânsito a gente pergunta. A mulher fala assim, pergunta ali bem, perguntar não. Que a gente aprenda. Talvez você tenha que fazer um esforço muito grande, mas que você tenha alguém com quem você possa compartilhar e saber das soluções de Deus para os problemas que não são seus, não são locais, não são exclusivos do seu casamento, são universais e têm respostas. Porque a única coisa que vence as trevas é a luz. E confessar e abrir sempre traz luz. Eu amo a luz, irmãos. E é essa disposição em se abrir para conhecer o outro. E para a gente conhecer o outro, a gente precisa passar tempo com o outro. Eu me lembro, há mais ou menos 10 anos atrás, o meu pai decidiu parar de trabalhar. O papai e a mamãe vão fazer 46 anos de casados. Então o papai vendeu a empresa e compartilhou isso conosco na mesa da cozinha. Eu fiquei preocupado, pai, não corre o risco do senhor ficar deprimido, trabalhando já há mais de 40 anos, quase 50 anos. Ele disse assim, filho, se eu não amasse a sua mãe, eu ia ser daquele tipo de pessoa que ia sair cedo para trabalhar, ia voltar para casa só muito tarde da noite, para passar pouco tempo com ela. E tem muita gente, filho, que faz isso. Gente que se afunda no trabalho porque não consegue chegar em casa, não gosta de chegar em casa, não quer encontrar com a esposa. É aquele homem que sai do trabalho, arruma um compromisso depois do trabalho, porque ele quer chegar em casa muito tarde. E aqueles que não são crentes saem com os colegas de trabalho, vão para um boteco para beber, para chegar em casa bêbado, porque não quer nem encontrar a esposa. Mas, filho, eu amo muito a sua mãe. Eu ainda tenho saúde, eu ainda tenho força, então eu quero gastar esse tempo de vida que eu tenho com saúde e com força do lado da sua mãe. Eu quero aproveitar com a sua mãe, quero ir no supermercado com ela, quero ir no cinema, eu quero viajar com a sua mãe. Eu quero aproveitar a minha vida, agora a saúde que eu tenho, do lado dela. Eu achei interessante a reação da mamãe. A mamãe ouviu isso tudo, e ao invés dela chorar emocionada, dizendo assim, ele me ama tanto, ela começou a chorar desesperada, e olhou para mim e perguntou, será que ele vai me amar quando ele conviver comigo 24 horas por dia? Como é que a gente entende as mulheres, né? Uma declaração de amor, e ela estava com a cabeça em outro lugar. Mas o ponto é que se quisermos conhecer a nossa esposa, para melhor servirmos a esposa, porque esse é o nosso chamado. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, pela igreja. Ele se sacrificou pela igreja. E Paulo diz que nós devemos amar a esposa do mesmo modo como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Incondicionalmente e totalmente. Esse deve ser o nosso amor pela nossa esposa. Não existe outro padrão. Não existe outro parâmetro, não existe outro caminho, não tem jeitinho. É um amor sacrificial e que requer de nós tempo para conhecer a esposa, para que melhor possamos servi-la, para que melhor possamos
protegê-la, para que sejamos esse esteio, essa base, para que ela se sinta segura. Gustavo, e você falou de Efésios, amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Muitas vezes se entregar não necessariamente é dar a sua vida, é também, mas é se colocar no lugar dela como Jesus se colocou no nosso lugar, no lugar da igreja. Tomar a frente, dar a cara para bater, assumir e resolver os problemas. E você também falou de uma coisa importantíssima, que é a questão do conhecer a esposa e se deixar ser conhecido. Uma das coisas que eu acho fundamentais para um relacionamento, desde o namoro, e que às vezes passa muito batido pelas nossas intenções, é desenvolver a amizade. Eu acho que a amizade é um dos pilares mais importantes para um casamento feliz e bem-sucedido. E dentro do casamento isso se dá e podemos chamar a isso de intimidade emocional. De você se abrir, ter tempo para conversar, para conhecer, e não nos atermos apenas àquilo que é prático, aos problemas, a resolver as questões. Porque o que acontece? Eu posso desenvolver uma interação com as pessoas e um relacionamento. Se eu vou na padaria e conheço a pessoa que atende na padaria, eu posso estabelecer uma interação com ela. Aquela pessoa é quem me atende quando eu vou à padaria. Aquele é o meu gerente do banco. Aquele é o professor do meu aluno. Eu sei o papel dele e o meu relacionamento com aquela pessoa é de interação, onde ele cumpre um papel e eu sei e reconheço isso. Um relacionamento é mais profundo. O Sóstenes estabeleceu um relacionamento com Asaf na medida que ele se deixou ser pastoreado. Então precisa haver o conhecimento, eles têm que andar junto, conversar. Isso é relacionamento. O que acontece muito no casamento é que às vezes os cônjuges deixam de ter relacionamento um com o outro e passam apenas a interagir um com o outro. Então o marido tem alguma coisa que ele espera que a esposa cumpra e vice-versa. E quando só há uma interação, quando o casamento vai só para o lado da interação, eu só quero que aquilo seja cumprido. Não há relacionamento, não há conversa, não há amizade desenvolvida e não há o conhecer um ao outro. E aí, de fato, chegam os problemas e a gente não sabe como resolver. Então precisamos ter intimidade emocional com as esposas. Isso passa muito por ouvir e falarmos também, deixarmos um pouco a nossa objetividade para demonstrar o nosso amor, amá-la como Cristo amou a igreja. João, eu quero pegar a deixa do ouvir. Ouvir para mim é uma chave. Eu viajo muito. Sempre o ministério que me deu, demandou muita viagem. E uma das coisas que eu aprendi, sempre quando chega, independente de qualquer outra coisa, a chave é ouvir a Rosana. E ouvir mesmo. É sentar com ela, ouvir tudo, absolutamente tudo, e aprender. Eu louvo a Deus por ter aprendido a ouvir a minha esposa, porque isso diminuiu no coração dela a ansiedade, porque sem o marido em casa, no ministério, as ansiedades vão crescendo, as coisas vão crescendo dentro do coração. Então esse sentar para ouvir profundamente, não apenas das necessidades básicas, mas principalmente aquelas necessidades, você vê na entrelinha, as necessidades que ela não fala, porque as necessidades da casa são lógicas. Esse dia a Aurora me telefonou: pai, está na hora de tu vir para casa. Por que, minha filha? Saudade? Não, água quente pifou. Não era saudade, coisa nenhuma, era água quente pifada. Mas aprender a ouvir, eu creio que é uma chave neste servir. Você, quando ouve a sua esposa com profundidade, da mesma forma quando você aprende no pastoreio a ouvir pessoas, mas começando na sua casa, ouvir a esposa e também os filhos, você estará servindo a sua família. Deixa eu fazer uma pergunta para o Larry, que chegou aqui. Qual deve ser o papel do marido e da esposa na provisão financeira do lar? E seus papéis na educação dos filhos?
It depends on their abilities. Depende das habilidades. One of the spouses will be very detailed. Dos cônjuges seria extremamente The other one will detalhista. be very O visionary. outro seria muito visionário. God has distributed the talents Deus distribuiu talentos. not according to gender, Não de acordo com o gênero, but according to abilities. de acordo com habilidades. So whenever you see one of the spouses has an ability in a certain area, Então, quando você vê que um dos cônjuges tem habilidades numa certa área, allow them to do that. permita ele ou ela a fazer isso. Years ago, Anos atrás, maybe most of you were not even born in that time. talvez muitos de vocês não eram nem nascidos We na had a época. major discipleship move in America. Nós tivemos um grande movimento de discipulado nos Estados It Unidos. happened very fast, Aconteceu muito rápido and it crashed very fast. e aí ele acabou muito rápido. And one of the areas that they were teaching E uma is das áreas que eles ensinavam era only the man só o homem should be responsible for the deve finances. ser responsável pelas And finanças. it devastated marriages. Devastou Because casamentos. Por quê? percentage-wise, Porque em porcentagem, women are better administrators. mulheres, elas são melhores administradoras. Not always, Não sempre, but mas em percentage-wise, porcentagem. more often than not, Mais frequentemente do que the não. woman will be very gifted A administratively. mulher será extremamente talentosa She will be administrativamente. very detailed Ela será muito detalhista and process thinking. e ela terá um pensamento de Allow processo. her to do Ela what she's good at. permita ela fazer o que ela é boa. Quick No que ela é boa. illustration. Uma rápida ilustração. My wife is very visionary. A minha esposa é muito visionária. She sees the big picture. Ela vê aquelas grandes Her imagens e abilities planos, as habilidades Would dela. actually make her a CEO of a corporation. Faz dela uma CEO, uma presidente de uma corporação. And she's been a board member E ela foi membro de bordas of very executivas large organizations. de organizações muito grandes. But she's not detailed. Mas ela não é detalhista. So I'm very detailed. Eu sou muito detalhista. Whenever she had the checkbook, Quando ela tem o talão de cheques, everything was late. tudo fica atrasado. She had such a sanguine Ela tem uma personality. personalidade muito On a sanguínea. check, Ela no cheque, she would write the date with the amount. ela escreve a data e o valor. She would write the amount as the date. Ela escreve o valor no campo da She data. would forget to tell me. Ela esquece de contar para mim. We had all kinds of A problems gente já teve todo tipo de problema. until we said, Até que nós I'll decidimos. do the details. Eu vou fazer os I will detalhes. pay the bills. Eu vou pagar as contas. And you can dream the dreams. E você pode sonhar os grandes And I'll sonhos. help you reach your dreams. E eu te ajudo a alcançar os sonhos. Which one has the ability? Quem tem a Let habilidade, them do it. deixa ele fazer ou Whatever ela one fazer. has another ability, E let them do quem it. tiver a outra habilidade, One que comment faça. in closing Em um comentário fechando, that you didn't even ask about. que você nem perguntou But acerca. there's a really good book on marriage Mas existe um bom livro, Called muito He bom Says, She sobre Says. casamento. Ele diz, ela diz. that if you're Que interested, se você estiver it's an interessado, outstanding book. é um livro extraordinário, Incredible book. incrível. In this book, Neste livro it describes the fact está descrito o fato that if the man is the controller of the money, que o homem, como controlador do dinheiro, make sure your wife always has cash se in her você pocket. controla o dinheiro, tenha certeza que a sua esposa sempre tem cash na carteira dela. Make sure Tenha certeza she is never embarrassed. que ela nunca está envergonhada. Secondly, Número 2. let her dream Deixe ela without you sonhar, saying, sem você dizer, we can't afford a it. gente não pode. Let her dream. Deixe ela sonhar. Let her dream. Deixe ela And say, sonhar. we'll pray about E it. fale, vamos orar We will acerca work disso. together. Vamos trabalhar And acerca together, daquilo e juntos We will see your dream come nós to vamos pass. ver o seu sonho se Amém. realizar. Agora, por que que Paulo usou o relacionamento homem e mulher para se referir ao relacionamento Cristo e a igreja, Sóstenes? Por que essa figura? Quando Paulo foi falar do relacionamento de Cristo e da igreja, ele falou do relacionamento homem e mulher. Agora aparecendo em debate. Oh, I've Pergunta read a difícil. really good book. Ok. Eu tenho um livro, não tô brincando. It's the only institution É a única where instituição one person que uma pessoa becomes two
uma pessoa se tornam duas two e duas become one. se tornam uma. It's the only thing É a única that coisa looks like que Jesus se in the parece church. com Jesus e a It's the igreja. only thing É a única coisa that he has kissed it que ele beijou and said it comes from the e anointing of the disse, Father. vem da unção do Pai. It's the only thing É a única coisa that resembles Adam and Eve. que demonstra Adão e Eva. It is the only thing É a única coisa that establishes que estabelece the headship o principle princípio de cabeça as well as the body, e também o the corpo, head and the body, cabeça e corpo, where the body submits to the head onde o corpo se submete ao and the head cabeça serves the body, e o cabeça serve o only corpo. thing É a única that coisa looks like que Jesus, se parece com and Jesus. Satan hates it. E Satanás odeia isso. Amém. Amém. Eu também vejo essa linha, mas eu vejo alguma coisa a mais. A questão da autoridade. Jesus, em três dimensões, não é? Rei, profeta, sacerdote. Porque o rei, ele tem autoridade. Ele tem autoridade. O profeta, porque ele fala a Deus, Deus fala para ele fala para a esposa, fala em nome de Deus. O sacerdote, que ele tem que ministrar à esposa, tem que ministrar à sua família, para que Deus possa estar ajudando-o a conduzir a esse ministério tão importante que é ser líder dentro de uma casa, principalmente no que tange aos cristãos. Por isso que eu acho impossível falar sobre homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, sem falar também de que, nesse mesmo texto, da mesma forma, na mesma intensidade, ensina que as mulheres devam ser submissas aos seus maridos. Eu creio que essas coisas são não dois conceitos, mas dois princípios da palavra de Deus que caminham juntos, que trazem não o equilíbrio, como muitas pessoas dizem, mas trazem a plenitude para a vida do lar. Eu vejo todas as coisas que Deus colocou na terra, elas expressam uma verdade espiritual. O sangue, vida. A água, palavra. Não é apenas uma ilustração, a água descedenta. A palavra não é apenas Deus usando esses elementos terrenos para tentar expressar. Não, esses elementos terrenos, eles existem por causa da manifestação de verdades espirituais. Então, ouro existe na terra para expressar a soberania, a glória, a grandeza, a pureza. Cada um desses elementos, quando o Senhor construiu o tabernáculo, Ele especificou os elementos, porque cada um daqueles elementos, o estofo azul, a madeira de acácia, eles expressam uma verdade eterna, uma verdade divina. Tudo que Deus criou e colocou no universo tem um propósito de expressar uma verdade divina e eterna. O Pai tem na sua identidade a função de expressar o caráter de Deus, o servir de Deus, a função de Deus, assim como o casamento. O casamento foi instituído na terra para expressar na terra a união mais maravilhosa de toda a eternidade, de Cristo com a sua noiva. Por isso o Senhor diz assim: eu odeio o divórcio. Por isso o diabo quer destruir o casamento. Por isso não é fácil levar um casamento, porque o casamento, na verdade, não é uma ferramenta que Deus deu, ou então uma oportunidade que Deus deu para a gente ser feliz nessa terra. O casamento tem um propósito: expressar na vida terrena a união de Cristo com a sua igreja, a formação de um corpo só, por toda a eternidade, uma família só. E quando nós lutamos pela nossa família, quando nós lutamos pelo casamento, nós estamos glorificando ao Senhor. Por isso eu vejo claramente que o marido e a mulher expressam Cristo e a igreja, porque foram colocados, essa instância de família foi colocada na terra para proclamar a obra mais maravilhosa de Deus por toda a eternidade, que é a nossa união com Cristo.
e assim sermos um com Ele por toda a eternidade. Está respondido, mas eu só queria aproveitar um gancho no que o Asaf falou sobre o papel da mulher, que é muito importante para nós homens compreender esse papel da mulher de ser submissa ao seu esposo e entender que a palavra submissão não significa baixar a cabeça e dizer sim, Senhor, ou ficar à mercê das nossas vontades. Não é uma questão escrava, ou de eu mando, você obedece, ponto. Submissão seria debaixo da missão. Eu vejo como coluna, aquela que sustenta, que te dá o apoio. Quando Deus criou todas as coisas e dizia que era bom, quando chegou a criar o homem, Ele falou, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, auxiliadora que lhe seja idônea, aquela que vai te auxiliar, vai carregar piano para você, vai te dar o apoio, e idônea, apta, capaz e moralmente correta. Esse é o modelo que Deus criou para a mulher. Então, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, sirva a sua esposa, dê a ela proteção, e você vai ver como vai ser fácil para ela ser submissa a você e cumprir esse papel de submissão no sentido de coluna, apoio. E Paulo fala desse mistério. Paulo escreve assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Eu não sei se você já percebeu que casais que convivem muito tempo juntos, eles acabam se tornando muito parecidos. E de repente, o homem fala, e alguém, ao ouvir aquele homem falar, se lembra da esposa dele. Já viu situações assim? Ou a mulher fala, e aquele que está ouvindo a mulher falar, se lembra do marido dela. E diz assim, uau, você está falando tão parecido com o seu cônjuge. Vocês já viram situações assim? Até fisicamente, o rosto, a fisionomia, a maneira de olhar, de sorrir, eles vão se tornando parecidos, eles vão se perdendo um no outro. É essa a ideia de Paulo, ao dizer que eles vão se tornando uma só carne, eles vão se tornando um só, eles vão se perdendo um no outro, de tal maneira que as pessoas não conseguem mais identificar o que é de um, o que é de outro, o que é do outro. Depois de um tempo, eles se tornam tão um, que fica difícil de separar o que era da esposa daquilo que era primariamente do marido. E Paulo fala que esse é o mistério de Cristo e da igreja. A partir do momento em que vamos, como igreja, nos relacionando com Jesus, da mesma maneira como o homem e a mulher se perdem um no outro e começam a se parecer um com o outro, a igreja vai se parecendo com Cristo. E quando as pessoas começam a ouvir a igreja falar, necessariamente, dentro de um relacionamento assim, as pessoas precisam entender, uau, está parecido com Jesus, está falando como Jesus, está se expressando como Jesus. Esse é o mistério, o de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, como se Ele estivesse falando por nosso intermédio, mas de fato, Ele começa a falar por nosso intermédio. Ele toca as pessoas usando as nossas mãos. Ele fala com as pessoas usando a nossa boca. Ele vai até as pessoas usando os nossos pés. E quando tocamos as pessoas, elas reconhecem, não foi você, foi o Senhor que me tocou. Esse é o mistério do casamento. E esse é o mistério dessa união, Cristo e a igreja. E por isso esse se perder, como foi colocado aqui, essa expressão do céu na terra, e essa revelação da terra mostrando o céu, mostrando Cristo.
E esse é o propósito de Deus para nós. E que no nosso casamento, à medida que vamos nos tornando parecidos com a nossa esposa, nós entendamos que estamos nos tornando também mais parecidos com Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar.